O painel desse ano é o primeiro, e o setor de satélites tem uma série de problemas, mas ele pretende se focar especialmente numa questão, que é a questão fiscal, que é de que maneira a desoneração poderá impulsionar o serviço de banda larga via satélite e ajudar na expansão da infraestrutura existente. Esse tema, historicamente, é bastante sensível. Essa história de imposto já provocou muitos problemas, já resultou na guerra de independência americana, na Inconfidência Mineira, e vai por aí afora. Esse negócio de imposto é delicado. Então, esse daqui é um workshop, que, na verdade, é um painel da Abrasat, que é a associação das empresas de satélite, e que eu pediria, então, ao presidente da Abrasat, ao representante do setor de satélites, que fizesse uma breve saudação, e depois eu convidaria à mesa os participantes desse debate, desse painel. Boa tarde. Funciona. Boa tarde a todos. Agradeço a presença do senador Mozarildo Cavalcante. Eu estou aqui na qualidade representando a Abrasat. A Abrasat tem a ver com abraço, mas não tem nada a ver. O nome é Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélite. Eu vou ser breve, eu preparei um discurso só de 5 laudas, mas então, eu só queria levantar 2 coisas rapidamente, antes de iniciar o painel, e dizer 2 coisas assim, que eu acho fundamentais. Primeiro, o satélite é o meio mais democrático que existe sobre tecnologia. Você coloca o satélite lá em cima, escolhe a cobertura, onde você conseguir colocar uma antena, você vai ter recepção, vai ser transmissão. É um sistema de rápida implementação, e, nesse sentido, você pode fazer um satélite para cobrir o Brasil inteiro, e onde quer que você bote a antena, você vai ter sinal. Mas tem os entraves, né? Tem a logística, que é complicado, que é cara que também é afetada pelos impostos, e os tributos que oneram muito o sistema, e a gente não consegue fazer um sistema a custo que atenda a população para permitir aí a redução da desigualdade social, desigualdade regional, e eu acho que um componente alto na parte de prestação de serviços são os impostos. Eu não quero falar mais, porque a gente vai começar já a apresentação, e queria acrescentar mais uma coisa importante. O setor privado, satélites, as empresas no Brasil têm investido muito na expansão do sistema. Participamos de um leilão na Anatel, houve uma disputa grande de posição orbital, alguns ganharam, outros não, a Intelsat foi uma que não levou, mas e todo mundo investindo maciçamente para o desenvolvimento das comunicações por satélite no Brasil. Dito isso, agradeço aí ao Rubens e a todos que participaram na organização do evento, e passo, então, a palavra para o Rubens novamente para iniciar o painel, o workshop. Eu esqueci de dizer que nós contamos aqui com a presença do senador Mozarildo de Roraima, não de Rondônia, como está aqui, é RR, não é RO. Tá? Então, o segundo equívoco que eu cometi aqui. Tá? Eu disse que ia ter mais um. Mas, enfim, antes de chamar todo mundo à mesa, tá? Eu pediria ao representante do Ministério das Comunicações, tá? Que é o Arthur Coimbra, que é o diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, que faça uso da palavra e faça a apresentação inicial, e depois eu convoco todos os participantes à mesa. Boa tarde, eu agradeço o convite aqui, em nome do Ministério, para participar desse painel. As comunicações satelitais entraram agora, digamos, nesse ano de 2012, no foco do PNBL, junto com outras iniciativas.
porque é um instrumento que não pode ser ignorado, principalmente para atingir regiões que, de outra forma, não poderiam ser atingidas. Então, próxima lâmina, por favor. O meu objetivo aqui é ter uma fala de natureza institucional para mostrar que políticas nós estamos desenhando lá no Ministério, que impactos nós esperamos a partir dessas políticas, e eu vou iniciar com um diagnóstico que nada mais é do que um conjunto de obviedades sobre a tecnologia satelital e o nosso país. Próximo, por favor. Bom, que aplicações são, quando nós pensamos em satélite, que aplicações são ideais, né? Para que nós podemos usar o satélite de maneira ótima? Então, é para atingir basicamente áreas com vastas extensões, que é o caso de mais de metade do Brasil, regiões de difícil acesso e sem infraestrutura terrestre disponível. E o satélite ele se apresenta como uma solução viável, muitas vezes a única solução viável, porque permite uma ampla cobertura, uma fácil implementação e nesses casos, um menor custo do que as outras opções. Próximo, por favor. Atualmente, o setor de satélite no Brasil, a gente pode dizer que está num momento de ruptura. Não ruptura no mau sentido, né? Ruptura no bom sentido. Você tem uma grande escassez de capacidade, das capacidades tradicionais, e você tem a tecnologia nova, a tecnologia de banda Ka, que está sendo aplicada para banda larga em outros países e está entrando no Brasil e com uma grande promessa de expansão pelos próximos anos. Então, hoje, a gente pode ter um diagnóstico muito simplificado do setor satélite no Brasil, que nos mostra que a conexão ainda é muito cara e traz velocidades baixas. Quando pensamos em banda larga, quando fazemos a comparação com tecnologias de banda larga terrestre, a largura de banda satelital disponível é baixa. Hoje, predominantemente voltada para clientes corporativos, exatamente pelo alto custo. E o percentual de usuários em decorrência disso, para acesso à internet individual, é desprezível. E existem muitos motivos para isso. Um deles é a alta carga tributária, inegavelmente, os altos custos com transporte, instalação e equipamentos, porque, via de regra, os acessos satelitais se prestam a estar localizados em áreas mais afastadas e de mais difícil acesso, a escassez de banda, como eu já falei, e o predomínio das bandas Ku e C, que está relacionada à própria escassez de banda. E as soluções de curto prazo que a gente enxerga para isso é redução tributária e um estímulo a outras alternativas, como o uso da banda Ka e a faixa de 450 MHz. Próximo, por favor. E já fazendo um pouco a apologia da banda Ka, por que o governo está olhando especialmente o departamento de banda larga do Ministério está olhando para essa tecnologia com carinho, né? Porque, primeiro, ela é mais fácil de instalar, a antena é menor, é mais barato, via de regra nos países que a gente compara os preços, a antena em banda Ka é mais barata, tem uma maior capacidade e isso está relacionado não só à largura de banda ligeiramente superior, mas especialmente à técnica de reutilização de células, reutilização de frequência mediante divisão de células, que existe típica da banda Ka. Né? Ou seja, o pacote da banda Ka, ela mostra viabilizar a internet de banda larga via satélite. Então, a banda C e a banda Ku são bandas que você pode utilizar para banda larga. Não é uma aplicação ideal, né? Você tem muito uso, no caso da banda Ku, para televisão por assinatura, a banda C para alguma transmissão de dados, Ku também. Mas a banda Ka a gente entende que é mais vocacionada para isso. Então, próximo, por favor. E a perspectiva de lançamento de alguns satélites em banda Ka pelos próximos anos no Brasil. Desde o Amazonas 3, que é o primeiro satélite em banda Ka a cobrir o Brasil, com 3 spots específicos, né, até
os satélites vários satélites da Star One, outros satélites da Spasat, a O3B que vai lançar agora no meio do ano, né, a Hughes, a Eutelsat, e o satélite que está sendo feito entre Telebrás e Ministério da Defesa para atendimento de aplicações de comunicações de dados estratégicas do governo brasileiro, que a gente espera que seja lançado em 2015, espera que a contratação ocorra até a metade deste ano. Próximo, por favor. Dado esse diagnóstico, o que o governo federal está fazendo para isso, para satélites, especialmente no Programa Nacional de Banda Larga? Então, são 3 ações. Uma que eu acabei de falar, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, cujo objetivo é complementar a rede terrestre da Telebrás, atingindo 100% do território nacional, né, e oferecer capacidade a pequenos provedores de forma a disponibilizar banda larga em todo o país. Esse satélite também vai ter uma capacidade em banda X voltada para o Ministério da Defesa. A segunda ação relevante que eu destaco é o regime especial do PNBL, que já está em funcionamento, quer dizer, já está acontecendo, e os projetos já estão sendo apresentados ao Ministério, e também abarca redes satelitais, e traz como benefício a alíquota zero de PIS/COFINS e IPI dos equipamentos e a alíquota zero do PIS/COFINS para a contratação de obras e serviços relacionados a essa rede de telecomunicações específicas. Por fim, a terceira ação que eu menciono, na verdade, foi uma grande iniciativa, uma grande articulação da iniciativa privada com o Congresso Nacional, um grande apoio, especialmente do Senado Federal, que foi a aprovação da Lei 12.715, com emendas que trouxeram isenções de tributos federais para os serviços, das taxas do Fistel e dos tributos federais sobre os equipamentos voltados para satélite. Então, foi uma exoneração de peso que está sendo regulamentada agora pelo Ministério das Comunicações, e estamos conversando com o Ministério da Fazenda para acertar os últimos detalhes desse decreto. Próximo, por favor. Que impacto nós esperamos dessas desonerações e dessas ações? Primeiro, nós esperamos que até 2018 o número de acessos cresça em mais de 11 vezes. Também esperamos que a velocidade mínima hoje satelital cresça e aumente de 256 kbps por segundo em aplicações de acesso à internet para pelo menos 2 megabits por segundo. E esperamos uma redução dos preços em até 40% com essas desonerações. E uma consequente massificação da internet de banda larga. Próximo, por favor. Esse gráfico foi uma projeção feita lá, que nós fizemos lá no Ministério, com dados da Abrasat, colaboração da Abrasat, em que a gente compara o número de acessos sem qualquer desoneração fiscal e o número de acessos com essas desonerações fiscais que foram aprovadas recentemente. E quando a gente projeta para 2018, a gente vê que é mais que o dobro do número de acessos quando a gente desonera, porque realmente a carga tributária é excessivamente alta. Então, você destrava uma demanda que está reprimida. Próximo, por favor. E essa é uma comparação de preços praticados tanto em banda KA quanto em banda KU, preços médios, né? No caso de banda KA, muita referência dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ainda existe pouca oferta. Então, os preços eles variam aí nos Estados Unidos de 30 a 130 dólares, a 100 dólares. E no Brasil tem a Viasat Brasil, que está fazendo uso da capacidade do Amazonas 3, que está ofertando aí capacidade de 40 a 100 reais por mês. Isso conexão satelital de pelo menos 2 megabits por segundo. Quem vive a realidade hoje de contratar um serviço, por exemplo, de 1 megabit por segundo na região norte, sabe que os preços realmente da banda KA são incrivelmente mais baixos e mais acessíveis, potencialmente muito mais baixos. E quando a gente compara com os preços praticados em banda KU, essa realidade se comprova. Temos alguns prestadores ali na tabela da direita que ofertam serviço no Brasil, e é isso, não tem nada de superlucros, não tem nada de vamos dizer, monopólio. O preço é caro porque a capacidade é escassa e a demanda é alta, e é isso mesmo, o investimento é alto também.
Então, isso é o preço de mercado. Então, essa é a diferença. Próximo, por favor. Então, já para terminar a minha fala, em termos de redução dos preços, o que a gente espera é uma redução aí de uma média de R$ 1.000 nos acessos de banda KU e C para R$ 600. Essa é uma projeção que a gente faz. E de banda KA, num acesso entre R$ 150 e R$ 300, uma redução para R$ 120 e R$ 240. É uma projeção que a gente tem a partir das exonerações que foram aprovadas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente, e que nós estamos regulamentando. Então, essa é a minha fala de cunho bem institucional para criar mais ou menos uma base para a gente debater agora. Obrigado. Peço uma salva de palmas. Nós teremos agora uma breve apresentação que será feita pelo ex-ministro das Comunicações e hoje em dia dirigindo a Orion Consultoria, o Dr. Juarez Quadros, que fará uma apresentação como consultor e como pessoa que navega há muito tempo nessa área. Obrigado, Rubens. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma sequência de apresentações pela Abrasat. Eu, além de sócio da Orion Consultores Associados, eu também sou conselheiro do Sindicat, que é o sindicato que está apoiando, inclusive, a Abrasat nesse evento. Então, passando rapidinho, por favor, para o próximo slide. Ali estão as apresentações que na sequência vão ser feitas e que mostram pontos diferentes das apresentações. Seguinte, por favor. Então, começando com a parte que me cabe. Eu peço o próximo slide. Aí, só para mostrar o que cresceu no acumulado de 2012, ou seja, o setor no todo, o total de acessos de telecomunicações no Brasil cresceu 8%, mas notem o quanto cresceu a banda larga, 45%. Em seguida, o setor de TV por assinatura, com 27%, aqui fazendo destaque, altamente suportado por satélites, em função de que o atendimento com as empresas que usam a infraestrutura de satélite para a TV por assinatura ultrapassaram as assinaturas por cabo, ou seja, com instalações fixas, né? E, com isso, esse setor é o que mais cresceu, depois de banda larga, e tem ainda bastante espaço para crescer. O celular cresceu, mesmo com o crescimento que está nessa base já de mais de 260 milhões de acessos, ele já começou a diminuir o crescimento com 8%. E o telefone fixo, né, com a sua quantidade lá, justamente de 44 milhões, ela tem um crescimento bem reduzido, em torno de 2%, e mais em função da chegada das empresas competidoras, que são as empresas que operam em regime de autorização, não de concessão, mas que não vão para todos os rincões do país. Mesmo aqui agora, ao lado ali do senador, né, ele nos reclamando, ponderando, é claro, com relação ao atendimento das operadoras no seu estado. É claro, lá não tem nenhuma autorizatária chegando, ou seja, as autorizatárias estão sim aí, crescendo, porém não vão para todos os rincões do país. Então, enquanto isso, o que acontece? Vejam naquela nuvenzinha ali azul embaixo, o que como o Arthur já comentou, é incipiente a presença dos acessos para o serviço de comunicação multimídia, que é o nome próprio, né, regulamentar, para atendimento via satélite, principalmente para acesso à internet. É um número que era em 46 mil acessos em 2009, 50 mil em 2010, e deve ter terminado o ano de 2012 em torno de 100 mil acessos. Ou seja, isso dentro lá, justamente, daquela quantidade de banda larga fixa, que inclui da ordem de 20 milhões de acessos fixos, né? Ou seja, aí está incluído esse número, está embutido lá. Ou seja, há um espaço, principalmente com o advento dos satélites aí com melhor tecnologia para esse tipo de atendimento, principalmente os satélites em banda KA, que poderão, então, ainda mais como aqui também foi mostrado pelo Arthur, incentivar e, com isso, incrementar
a quantidade de acessos pelo país, né, que em muitas partes do país a única solução possível é justamente a solução por satélite, né? Próximo slide, por favor. Dá sequência, que tem uma montagem aí de... Mais outra, isso. Não, volta, por favor. Bom, aí então as soluções possíveis, né? Ou seja, na área urbana você tem alternativas, ou seja, o modem é em cima do par de cobre, né, que a gente chama de ADSL, a solução da fibra ótica das empresas de TV por assinatura e agora das operadoras também, nos grandes centros, né, em que é possível também fazer atendimento com fibra ótica, que é um atendimento muito interessante em função das altas capacidades, as altas velocidades possíveis usando o cabo de fibra, que as empresas de TV a cabo e agora as empresas de telecomunicações, na parte de telefonia, também já estão implementando. Se nós vamos saindo da área urbana e vamos à região suburbana, com soluções que estão aí possíveis, principalmente com tecnologia celular, é possível também promover atendimento. E aí vem a grande solução, que é a solução justamente por satélite, né? Como o Arthur já comentou, e ali está repetido uma fala do ministro Paulo Bernardo, de que em muitos municípios, né, ou seja, nesse momento que ele falou, que foi justamente pela revista Teletime, em abril desse ano, havia no Brasil em torno de 3.200 municípios com fibra ótica. E os demais, ou seja, mais de 2.000, ainda não há o atendimento com essa infraestrutura. Então, palavras do ministro, né, nesses lugares o provimento será por rádio ou satélite, ou seja, o Arthur também já reforçou aqui, ou seja, no âmbito do governo, na parte setorial de comunicações, já está implícito, já está realmente no DNA da necessidade de que a solução por satélite ela é fundamental no Brasil. Na sequência, por favor. O que aconteceu, então? Os senhores senadores, vários deles, aqui está o senador Mozarildo, entenderam bastante a questão e houve realmente um esforço concentrado, e como o Arthur já frisou aqui também, justamente na medida provisória que deu origem à lei, que foi a medida provisória 563, de 2012, que, transformada então na lei, que está ali também o número dela, houve a adoção, ou seja, a inserção via emendas da solução, da inclusão da solução por satélite no programa de desoneração justamente do regime especial. Por favor, Rubens. Confirmar aqui também a presença do senador Aníbal Diniz, que peço que tome lugar aqui na frente, logo mais. Ou seja, contamos com 2 senadores aqui. Peço então também, para ser justo, que o senador Mozarildo Cavalcante também sente-se aqui e depois daremos início aqui. Então, bom, mas aqui então nós temos um probleminha, né? Ou seja, a medida provisória tramitou, foi transformada em lei, a lei está aprovada, está em vigor, né? E está havendo uma dificuldade, ou seja, o legislativo foi realmente muito ativo, né? Aquilo que precisava ser feito, foi feito, e no executivo, como eu adianto, há um probleminha, ou um problemão, dependendo do ângulo que a gente queira analisar a questão. No momento que foi regulamentado, daquilo que a lei dispõe, foi somente realmente a questão de suspender, ou seja, de desonerar PIS, PASEP, COFINS e IPI na parte de redes. Então, o decreto que regulamenta está ali transcrito. Acho que você pulou uma tela lá, por favor. Então, falta regulamentar realmente os serviços de telecomunicações na faixa de 450 MHz, que é uma solução, voltando àquele slide anterior, não precisa voltar, só para reforçar, que atenderá principalmente a parte suburbana, nas faixas de 30 quilômetros
além das sedes municipais, né, com a solução de 450 MHz, que é uma solução via rádio. Isso está faltando regulamentar. Esse atendimento, o prazo dele, a desoneração que está, então, disposta na lei, ela vale até dezembro de 2018, mas, então, está dependendo de regulamentação. A outra questão também que falta é justamente a questão das estações terrenas de pequeno porte, ou seja, que também entram nesse bojo dessa desoneração e que também aguardam essa regulamentação, né? Ou seja, a lei foi uma lei de setembro de 2012, o primeiro decreto que saiu foi justamente que regulamentou a parte de redes, um decreto, então, que foi aprovado já agora, em fevereiro, né? A portaria que regulamentava aquilo que o decreto determinava do Ministério das Comunicações, essa portaria foi justamente de março, e a instrução normativa da Receita, aí teve um hiato maior, somente agora, no mês de maio, é que ela foi realmente publicada no Diário Oficial. Então, dependem de regulamentação 450 MHz, as estações terrenas por satélite e também as soluções que a gente chama de machine to machine, que é o M2M, que é uma solução de colocar também a desoneração dela é diferente, né? Ela é em caráter definitivo, diferente, então, das outras de satélite ou 450, que tem um prazo fixado, que é até dezembro de 2018. A expectativa, então, no setor é de que os satélites estão sendo projetados, né? Isso vai ser mostrado mais adiante, na sequência aqui das apresentações. Eles têm que, os segmentos espaciais, eles são embarcados os dispositivos necessários para a prestação do serviço, né? E isso demanda, então, altos recursos, e o que também vai ser mostrado mais adiante na sequência das palestras aqui, é que, uma vez embarcado, não tem como ir lá alterar nada, né? Ou seja, o segmento espacial, da feita que ele estiver concluído o seu projeto e elaborado para ser lançado, nada pode ser mais modificado. E as empresas, para fecharem seus planos, principalmente de negócios, elas precisam de definições, que há essa dependência ainda dessa regulamentação, e ela é fundamental. Então, na sequência, tem o outro painelista, né, que eu já chamo, então, Rubens, se você permite. Sim. Bom, aqui vai por antecedência. Quem? Como? Era interessante as outras apresentações, depois os senadores. Ok. Então, isso eu pediria que as apresentações subsequentes fossem feitas pelo pessoal da Abrasat. Está aí o Fábio. Bom, primeiramente agradecer novamente a oportunidade. Vejo que a sala está cheia, né? Estamos público, grande público. Seguindo, então, o que o Juarez tinha comentado, vamos apresentar um pouquinho dos aspectos tecnológicos, principalmente nesse enfoque de que a solução satélite intrinsecamente requer planejamento de longo prazo. Acho que esse é o principal ponto. São grandes investimentos que não tem como ser corrigido, né, qualquer desvio de planejamento depois de lançado. Então, primeiro. Então, os desafios são vários. Ali eu coloquei, né, como a gente senta e fica tentando resolver várias perguntas. O Arthur colocou muito bem aqui as decisões sobre faixa, por exemplo, banda KU, banda KA, banda C, banda L, são várias faixas de frequência. Todos têm seus prós e contras. Decisão de onde você vai entrar, o que você vai escolher. O satélite, infelizmente, também não é um ônibus que você pode colocar todo mundo dentro. Ele tem suas limitações, você vai ter que escolher o payload, seja como Telebrás, né, K e banda X, outros são KU e banda C. Infelizmente, a gente não consegue atender todas as demandas num satélite só. E vários outros elementos temos aqui, por exemplo, a posição orbital, se a gente vai conseguir a posição. Hoje a gente já está, né, com várias posições ocupadas, começa a ter dificuldade de coordenar um satélite com outro, de ter disponibilidade de faixa, né, na UIT, e assim por diante.
Outro exercício de futurologia, a parte de capacidade, né? É muito difícil. Se a gente for olhar atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Quanto a gente imaginava que era uma banda larga, né? Mesmo terrestre, qualquer coisa, 10 anos atrás, então, e isso está crescendo muito rápido, né? Então, o que você imagina hoje que vai ser o crescimento para daqui a 15 anos, pode estar totalmente equivocada, né? Então, é muito difícil fazer previsões. E outros fatores que vão, então, todos entrar numa equação muito difícil, a próxima, onde a gente só tem que decidir um investimento de alguns milhões de dólares, né? Então, com várias perguntas em que você vai ter que usar a bola de cristal para depois gastar aqui 200 milhões no satélite, 50 milhões em lançamento, outros 30, 40 de seguro, depende do que for, sem contar a parte de terra, né, toda a operação. A banda K, por exemplo, tem uma infraestrutura grande terrestre, outras faixas usam outro tipo de rede, se concentra o investimento em gateways, em ponta remota, qual é o modelo, se é instalação própria, se é instalação terceirizada, como vai trabalhar. E a última slide mostra exatamente todos esses desafios no tempo ali, e você vê, nós temos um ciclo de 20 anos, basicamente, no satélite, ou seja, temos, por exemplo, 1 ano para esse planejamento, ou mais, né? Acho que, novamente, o Ministério tem a experiência agora do satélite, né? Da Telebrás, o quanto as decisões são difíceis, né? Quanto tem que se analisar, fazer exercício de futurologia novamente. Depois você finalmente negocia o contrato, assina o contrato. Já nesse momento que você comprou o satélite, ele fica congelado, não tem mais como alterar grandes definições. Você já definiu se é banda KA, né? Ou se é banda KU, ou o que seja. É fabricado o satélite, leva em torno de 3 anos com fabricação e lançamento. Então, repara, a gente já está quase 5 anos depois que pensamos em lançar o satélite que a gente acabou de construir. E aí você lança e tem, basicamente, em torno de 15 anos de vida útil, onde, infelizmente, o combustível acaba e não adianta mandar, né, não tem posto de gasolina lá a 36 mil quilômetros, acaba o combustível, a gente vai ter que deixar de utilizar o satélite, muitas vezes ainda com capacidade de transmissão, mas que ele já não deixa de ser útil. Então, é um ciclo de 20 anos, né? Então, se há um setor que precisa de regras claras, e quando a gente fala de desoneração, a gente está falando de longo prazo, de claramente o objetivo, né, de poder expandir os serviços e poder realmente atrair investimento, é o setor de satélite. Sem essa clareza das regras, dificilmente alguém vai... a nossa competição por capital, né, com outros projetos, outros setores, vai ser difícil conseguir 500 milhões de dólares se a gente não sabe se daqui a 20 anos vai realmente recuperar o investimento. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar aí, né, tecnologia associada à desoneração. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Marcelo. Boa tarde a todos. Sou Marcelo Leite, sou da British Telecom. Queria mais uma vez agradecer o convite. Eu falo aqui em nome, estou representando o Mário César Rodrigues, que é o vice-presidente da Abrasat, está gozando de férias, se divertindo um pouco. Então, eu, com muita honra, estou aqui representando o Mário e eu queria comentar um pouco sobre a importância social que o satélite tem a contribuir no território brasileiro. Com a experiência que a gente tem em diversos projetos de governo, acho que a gente pode compartilhar e contar um pouquinho dessa importância, um pouquinho do valor que essa solução traz para populações, principalmente menos privilegiadas, mais distantes, tá? E que precisam ser incluídas, começar a ter os benefícios que a gente tem nos grandes centros. Joia? Então, é um pouco da síntese daquilo que a gente viveu nos grandes projetos que a gente tem trabalhado junto com o governo. Sem querer ser muito repetitivo, o diretor do PNBL, o Arthur Coimbra, já contou bastante detalhes sobre detalhes do PNBL, mas só listando alguns dos grandes objetivos, ele tem basicamente uma função social intrínseca. Tá? Olhando a lista dos compromissos abaixo, você vê que basicamente a função dele é levar a integração social, dar acesso à população aos serviços de governo
tá? Levar o maior conhecimento, levar a maior capacitação para que as comunidades mais distantes possam ter também acesso a aos recursos normais que a gente encontra nos grandes centros. E quando a gente olha para o mapa das aplicações que o satélite pode fornecer, vocês veem que ele se encaixa perfeitamente em diversas delas. Tá? Ele é uma alavanca para desenvolvimento econômico, é uma alavanca para desenvolvimento de capacitação pessoal, é uma alavanca para desenvolvimento da comunicação em si, tá? Da própria integração, acesso de informações das pessoas. Então, ele cumpre essa função de uma maneira perfeita, principalmente naquelas localidades em que você não consegue ter uma infraestrutura terrestre que satisfaça essas condições. Tá joia? E, complementando um pouco da informação, passando para o próximo, sobre a ubiquidade das soluções terrestres, a Caixa Econômica, dentro do governo, é o banco que carrega em si a missão social do governo. Tá? E ela estabeleceu como objetivo estar presente em 100% dos municípios brasileiros. E ela só consegue fazer isso porque ela usa, tá, em grande parte, soluções de satélite, dentre as ferramentas de acesso de interface com os seus usuários, com a população, ela usa satélite como uma das grandes ferramentas. Tá? Hoje, dentro dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, boa parte deles são atendidos através de soluções de satélites. Tá? Então, a Caixa, através dessa ambição de conseguir levar soluções bancárias, proporcionar à população mais carente também acesso a esse tipo de recurso, cumpriu esse objetivo. Acho que está bem lá embaixo, não dá para ver, mas a nota é de novembro do ano passado, de 2012. Joia? Próximo. E qual que é a importância social, tá, a importância do satélite na integração? As principais aplicações que a gente vê hoje em dia, começando por telefone, que é um recurso mais básico, que a gente mais antigo, a aplicação mais antiga que a gente encontra, que precisa de um satélite para poder completar onde você não chega com infraestrutura terrestre. Passando por internet, que hoje em dia a gente não imagina o que é o mundo sem ter internet. Indo para soluções de integração bancária, Correios, que conseguiu se reinventar. Tá? Há algum tempo atrás, o pessoal dizia que o Correio estava, com o advento do e-mail, o Correio estava destinado a morrer, o Correio conseguiu se reinventar e hoje está presente na grande maioria dos municípios brasileiros também, tá? Cumprindo uma função social importante, okay? E, junto com a Caixa Econômica, toca quase praticamente todo o território brasileiro. E uma referência muito especial a duas aplicações, que são ensino à distância, tá, e telemedicina, que, para comunidades remotas, comunidades desassistidas, tem uma importância fundamental. Você consegue levar informação, formação, capacitação, tá, e possibilitar ao pessoal que vive nessas zonas, tá, uma mudança de vida importante através do meio de comunicação satelital. Tá? E telemedicina é outra coisa que está se embasando fortemente em soluções de satélite, ainda mais com o advento da banda Ka, tá? Que vai permitir alta capacidade, tá? Levando melhores condições de tratamento, diagnóstico, tá? E até mesmo cirurgia remota. Próximo. Quando a gente fala de cobertura nacional, a gente pensa logo em zonas remotas, cidades remotas, mas algumas outras também são bastante carentes e precisam de uma atenção especial, como, por exemplo, Poços de Fronteira. Tá? Não são cidades, são localidades remotas no meio da Amazônia, que vão cuidar da fronteira com a Bolívia, tá? Que precisam de uma comunicação para garantia nacional, segurança nacional. Okay? Ilhas, controle das nossas ilhas, dos arquipélagos, São Pedro, São Paulo, tá, que estão mais de 1.000 quilômetros de distância da nossa costa, precisam ter um meio de comunicação para a população que está vivendo ali. Okay? Um programa muito interessante da Caixa Econômica também foi levar acesso a comunidades ribeirinhas. Tá? Então, além das posições fixas,
de conexão para as localidades remotas, existe o programa de movimentação, de levar a agência através de barco para comunidades ribeirinhas no Amazonas e em outras regiões do Centro-Oeste. Então, são funções muito importantes que precisam ser olhadas com cuidado, porque hoje em dia, elas, além dessa essa função social, ela paga um custo muito caro, tá, pela oneração, pelos impostos e por tudo aquilo que a gente carrega embutido para poder colocar uma estação de satélite funcionando. Inclusive em situações de desastre. Situações como, por exemplo, Petrópolis, há 2 anos atrás, Santa Catarina, há 4, 5 anos atrás. Okay? Todas o atendimento de emergência foi feito através de satélite, tá? Para restabelecer comunicação de emergência, para restabelecer o atendimento básico a essas populações, satélite cumpriu uma função social importantíssima. Só que para poder colocar isso aí funcionando, tivemos que pagar TFI, tivemos que pagar TFF, tá? Todos os impostos embutidos, tá? No estabelecimento dessa comunicação. Tá, joia? Então, vários desses pontos aí são só para deixar para vocês a mensagem. É uma ferramenta fundamental para a gente conseguir levantar, trazer para o Brasil inteiro, para a população completa, tá, benefícios que a gente não conseguiria através de investimento terrestre. Só para vocês terem uma comparação, tá, mais ou menos, cada 100 quilômetros de fibra enterrada vão custar mais ou menos 5 milhões de reais. Tá, em localidades em que você não tem um volume, um negócio que te traga um retorno alto, ninguém vai passar fibra, ninguém vai passar cobre. Satélite é a solução. Precisamos olhar com muito carinho para isso. Joia? Convido o próximo, Rafael, vai falar um pouco mais do mercado. Rafael da Hughes, por favor. Oi, boa tarde, eu sou Rafael Guimarães, eu sou da Hughes, eu também sou diretor do Sindicad, tá? Eu vou falar sobre novas perspectivas e principalmente banda K, que o Arthur já deu uma excelente introdução. Pode passar, por favor? Esse slide aqui é repetitivo com o que o Arthur falou, né? Ele mostra preços atuais, são aqueles 2 quadros lá do lado esquerdo, né? Altas velocidades, aquilo que ele mostrou, 500 a 2.000, 3.000 reais para acesso à internet. Em redes corporativas, né, de grande porte, a gente consegue chegar hoje, a indústria consegue chegar numa faixa de 200, 300 reais, velocidade baixa para aplicação transacional. E a grande novidade que vem aí, que a indústria de satélite está trazendo, é a famosa banda KA, que é esse quadro aí do lado direito. Se você fizer um paralelo com preços lá de fora a gente está falando de bandas de 10 a 15 megabits, traduzindo para reais, de 100 a 200 reais. Tá? É um outro cenário, a gente não tem isso aqui no Brasil hoje. Tá? Pode passar, por favor. Qual é a mágica da banda KA? Né? Na verdade, não tem mágica, é tecnologia, evolução de tecnologia, uma série de conceitos que já existiam, né, que a indústria juntou, mas uma coisa que eu queria destacar é o reuso de frequência, né, e o impacto que isso tem no projeto de um satélite. Então, do lado esquerdo lá, você vê um satélite convencional que a gente tem hoje no Brasil. É uma cobertura que a gente fala, cobertura nacional, o BIM cobre o Brasil todo. Né? Na banda KA, para você realmente diminuir muito o custo da banda, você começa a usar essas bolotinhas aí. Em cada spot desse aí, você tem uma cobertura e você reaproveita a frequência dois círculos depois, né? De forma que você consegue multiplicar muito a capacidade do satélite usando a mesma faixa. Isso e outras características da banda KA que fazem que, de fato, você consiga diminuir o custo do bit transmitido a uma fração do que é hoje. Só que isso aí também traz um grande desafio para esses grandes satélites que tem hoje nos Estados Unidos e na Europa, satélites de 150 gigabits por segundo, né? Que é o seguinte, um satélite como esse do lado direito, uma vez que você projeta ele basicamente só serve para isso. É diferente de um satélite como do outro lado ali, que você, entre aspas, tem mais flexibilidade para alocar a capacidade. Você pode fazer backhaul, internet, rede corporativa, você pode, eventualmente, um satélite que não foi planejado para isso, usar para DTH. O satélite do lado direito é uma super aposta da empresa que está investindo. São milhões de dólares, $500 milhão, né, como exemplo lá da minha empresa. E depois que você colocou esses BIMs, esse satélite não serve mais para nada, apenas para acesso à internet. E se você errar a mão, não aparecer a demanda ali no BIM do Nordeste, você não tem o que fazer.
Tá? O BIM está parado, está travado ali. É lógico que tem tecnologia para você desviar a capacidade, mas tudo isso tem um custo. Tá? Você realmente, como falando pela Rios, o foco da Rios é baixar o preço por bit. A empresa tem que fazer um monte de trade-off, tem que abrir mão de uma série de coisas, e a principal coisa que a gente abre mão é a flexibilidade. Isso vai aí ao encontro ao que o Fábio falou, de ter estabilidade, né, perspectiva, ter uma visão que vai existir demanda e que as regras não vão mudar no meio do caminho. Tá? Pode passar, por favor, mais uma vez? E aí, a mágica, a tradução dessa tecnologia é o seguinte, né? A capacidade em termos de gigabit por segundo, ela está sendo aumentada quase 100 vezes, e o custo de colocar um satélite lá em cima está basicamente o mesmo. Isso se traduz num custo por bit transmitido muito baixo, uma relação de 1 para 50 a 1 para 100. Tá? Então, esse aí, não, de novo, o pessoal fala que é mágica, não é mágica, é tecnologia. Né? Agora, por trás disso, para chegar a esse tipo de redução, tem muita aposta que a empresa tem que fazer. Tá? Por favor. Aí, por último, eu queria a atenção de vocês para essa tabela aí. Todo o setor de telecom reclama muito de impostos. Né? Então, você tem o ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Importação, o IPI, tem FUST, Funtel, e tem outros que eu devo ter esquecido. Né? Mas tem uma coisa que é específica para o setor de satélite, que é uma coisa... eu ia usar a palavra que me pediram para não usar, mas eu não vou usar. É uma distorção muito grande que a gente tem, que é o seguinte: existe uma taxa que praticamente toda a tecnologia paga, que é o TFI, Taxa de Fiscalização de Instalação, e no próximo ano, quando aquele negócio está instalado, Taxa de Fiscalização de Funcionamento, o famoso TFI e TFF. E aí a gente colocou aí essa tabela, o seguinte: o satélite, uma estaçãozinha satélite que você pode colocar para atender um hospital, atender uma escola, ele paga um TFI de R$200. E no ano subsequente, metade disso, 100. As tecnologias concorrentes não pagam, no caso do ADSL, não paga nada, paga pelo concentrador. O 3G, que é a grande banda larga popular hoje, paga 26, que é 1/8 do que a gente paga. Tá? Então, se tem algo que é uma distorção tremenda hoje no nosso setor, é isso aqui. É uma coisa que a gente está brigando bastante, Sindichat, Abrasat, que eu pediria a ajuda de vocês para levar isso em consideração. A gente conseguiu algo muito importante com a lei que o Quadros e o Arthur mencionaram. Né? Entretanto, eu lembro que isso aí tem data de validade, se não me engano, até 2018, e depois disso a gente precisa de novo se preocupar com o que vai acontecer depois. Afinal de contas, é como o Fábio Alencar falou, né? São 20 anos de vida útil, algo que você começa a planejar agora, passa 5 anos para fabricar e dura mais 15. E a gente já tem uma perspectiva de, sendo regulamentada a lei, 2018 é uma grande interrogação, tá? Depois de 2018. Então, é isso aí que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado. Acho que o Manuel vai passar direto para... Então, eu passo agora a palavra para o senador Mozarildo Cavalcante, que peço que, se quiser falar daqui, pode, ou se quiser falar do púlpito, fica à vontade. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tanto eu quanto o senador Aníbal somos da Amazônia. Eu sou do extremo norte, porque muita gente ainda pensa que o extremo norte é no Oiapoque, né? Mas não é. É no Monte Caburaí, lá em Roraima, 60 quilômetros acima do Oiapoque. E o extremo oeste é lá no estado do Acre, na nascente do rio Moa. Portanto, nós estamos na Amazônia, nos extremos da Amazônia, nos extremos do Brasil. E a Amazônia legal, se considerar uma Amazônia legal, é 61% do território nacional. Então, é inacreditável o que nós temos hoje de realidade de comunicação na Amazônia. Fiquei, aliás, pasmo quando, ano passado, ou ano atrasado, ainda era o ministro da Defesa, o ministro Nelson Jobim, e nós fomos convidados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para ele explanar sobre o plano de defesa nacional que estava sendo traçado. E ele nos disse que o Brasil não tem um satélite próprio para as informações necessárias para a defesa do país. Compartilha essas informações com outros países. Então, realmente, imagine, se nesse setor da defesa está assim, nos outros assuntos. Lá na Amazônia, posso dar aqui um exemplo importante que aconteceu em Parintins, no Amazonas. Foi implantado um projeto de telemedicina via satélite,
com o apoio de empresas e universidades, como a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas e a USP de São Paulo, a Prefeitura de Parintins, o Ministério das Comunicações e a Embratel, com o link de satélite até Manaus. Com isso, se possibilitou que lá no município, portanto, do interior do Amazonas, se pudessem fazer diagnósticos precisos, ouvindo, fazendo, vamos dizer, junta médicas através de videoconferência e havendo a indicação precisa da aplicação. No meu estado, nós temos uma universidade virtual, que sofre bastante com a questão de levar aos municípios do interior os cursos que ela tem. Então, bastaria citar esses 2 pontos, educação, saúde, para não falar dos outros assuntos, todos são importantes também, falei primeiro da defesa até. Acho que é muito importante que realmente a questão dos satélites sejam rapidamente acionados, que o governo incentive de fato a instalação desses satélites, porque se também falarmos de maneira, já foi dito por vários expositores aqui, não é só a região da Amazônia, mas também o Nordeste, o Centro-Oeste, que a maioria dos municípios, foi dito aqui, que nem tem condições de outra alternativa a não ser mesmo o satélite. Então é muito fundamental, eu quero dizer que me ponho como um brasileiro, como um amazônida, à disposição para trabalharmos com intensidade essa questão. O governo tem que, de fato, olhar para o setor de comunicação como um setor fundamental em todas as outras áreas, em todas as áreas do desenvolvimento humano, dado o aspecto social, senão, de fato, nós ficaremos sempre para trás de vários países se nós nos compararmos. Daqui a pouco, para trás até de países aqui da América Latina mesmo. Então, eu acho que, se já não estivermos, né, porque não tenho dados concretos, mas eu espero realmente que desse workshop saiam sugestões, decisões que a gente possa implementar. Não, tenho certeza que não só nós da Amazônia, os senadores da Amazônia, que temos talvez o maior interesse nisso, mas também tenho certeza que o senador de todo o Brasil tem o interesse. Eu tinha redigido uma matéria aqui mais longa, eu vou deixar na mesa e quero só dizer da minha convicção, da extrema necessidade de termos satélite, de termos comunicação também por fibra óptica, embora em alguns casos, como por exemplo no meu estado, a fibra óptica vem da Venezuela, passa por ele e dá prioridade para Manaus. Então, isso é realmente lamentável. Então, quero fazer esse registro de me colocar à disposição nesse trabalho. Obrigado, e passo a palavra ao senador Aníbal Diniz, para que também faça uso da palavra. Uma boa tarde a todos. Eu estou muito agradecido ao Dr. Juarez Quadros, que já deu a sua parcela de contribuição às telecomunicações do Acre, passando um período da sua vida lá naquela região, numa época em que era tudo mais difícil. E eu agradeço muito por essa oportunidade de participar desse evento. Um evento que me abre a possibilidade de aprender sobre esse segmento de mercado, né, que, como todo segmento mercadológico, ele se sustenta na oferta e na procura, né? E nós, agentes públicos, nós temos a obrigação de estarmos sempre buscando a equação perfeita. A equação perfeita significa a gente poder garantir boa oferta, garantir preço acessível, garantir que os programas de governo não fiquem só no discurso, só no papel, mas se transformem em realidade. E a gente precisa permanentemente se colocar à disposição, porque eu estou aqui como senador do Estado do Acre, como disse aqui o senador Mozarildo, nós da região norte somos sempre os últimos, né, em termos de todo tipo de infraestrutura. Nós sofremos com ausência de estrada, nossos aeroportos são muito precários, e quando se trata da rede mundial de computadores, também nós ficamos para trás, porque
a rede de fibra ótica não consegue chegar a todos os municípios, e nós temos muitas comunidades isoladas, então se tem um tipo de aliado que os operadores desse segmento empresarial de satélite têm, pode contar com os senadores da Amazônia, porque nós somos absolutamente dependentes dessa tecnologia para poder fazer com que os serviços, a informação, cheguem às comunidades isoladas, né? E a gente vive situações muito dicotômicas. Por exemplo, nosso estado do Acre teve a ousadia de lançar um projeto revolucionário, Floresta Digital. O que significa o projeto Floresta Digital? Significa que o governo foi atrás de tecnologia e conseguiu espalhar pontos de acesso na zona urbana de praticamente todas as cidades. Então é possível, por exemplo, chegar no centro de Rio Branco, abrir o laptop e vai ter um sinal do Floresta Digital para acessar. Isso, assim, foi uma coisa extraordinária de início, mas depois gerou uma crítica tremenda. Por quê? Porque as pessoas têm acesso, mas não têm velocidade. Aí, o serviço oferecido pelo fornecedor de velocidade ineficiente. Aí nós temos uma baita infraestrutura construída, que significou um investimento importante, mas hoje nós estamos dependentes da oferta de velocidade para que a gente possa atender aquilo que era o objetivo inicial e que continua sendo o objetivo. Acho que o projeto não deixa de ser revolucionário, ele continua sendo revolucionário. Eu continuo fazendo a defesa dele com unhas e dentes, porque a gente começou inicialmente oferecendo 254K, aí no início do ano chegou a 400K, temos uma média de acesso de 7.000 acessos diários, mas a gente pode oferecer muito mais. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Nesse momento, nós estamos em negociação com a Eletronorte, que vai nos disponibilizar a sua rede de fibra ótica. E assim a gente espera, até o final desse ano, pelo menos, chegar a 1 mega por usuário, de tal maneira que a gente vai permitir aí ampla capacidade de download e também muito mais acesso. Aí alguém pode falar, mas qual é a intenção do governo, um governo pobre do Acre, querer usar de alta tecnologia para o seu povo? É porque nós temos que superar as nossas peculiaridades, as nossas dificuldades. Se nós somos isolados, se existe uma possibilidade de nós sermos globais, é exatamente pela alta tecnologia. Então nós dependemos de alta tecnologia para sermos incluídos. E nesse sentido a gente está aqui também para fazer um apelo formal aos fornecedores de serviços de satélite para olharem com toda a atenção para essa região do Brasil, que é a região muito mais deprimida e que mais depende dessa tecnologia. E, claro, eu estou aqui muito mais como usuário, né, como cidadão, do que como um senador da República, mas tenho a obrigação de colocar o mandato à disposição, no sentido de aonde estão os entraves, aonde estão os gargalos. A gente precisa partilhar do conhecimento desses gargalos, a gente precisa partilhar do conhecimento desses entraves para que a gente utilize os canais institucionais para a gente resolver. Se é redução de impostos, se é conversa com os governos estaduais para também ter redução de ICMS, se é intensificação daquilo que já foi aprovado no Senado e o doutor Juarez acompanhou muito de perto, nos municiando, nos pautando, tomando cuidado específico com cada uma das situações para que a gente pudesse dar uma contribuição significativa, a gente se coloca à disposição. Eu acho que a gente tem que pensar numa equação perfeita, na equação em que a gente possa garantir sinal de qualidade para todos e preço baixo. Porque não é possível que num momento em que o governo federal se coloca à disposição para garantir internet de banda larga para todos os municípios, a gente vá se contentar com internet de banda estreita e de alto custo, o que torna todo mundo insatisfeito, né? Então a gente tem que buscar um grau de satisfação da sociedade, e aí eu não sou contra o lucro, eu sou do Partido dos Trabalhadores,
mas eu acho legal quando as pessoas descobrem um filão, digamos, de negócio, que lhe permita, ao mesmo tempo, ter margem de lucro, mas garantir satisfação das pessoas. A gente precisa associar isso permanentemente, né? E eu me coloco à disposição para isso. Lamentavelmente, eu vi as exposições aí, e não vale a pena retomar o que foi dito, mas o fato é que o governo, apesar de levar muita bordoada, de ter, digamos assim, uma concepção estatizante, o fato é que o governo não opera esse segmento, né? Esse segmento ele está na mão da iniciativa privada. E eu acredito até que o governo precisa ser mais ousado, ele precisa entrar também para competir com a iniciativa privada, porque se o governo é atrasado e a iniciativa privada é avançada, por que a gente vive na Idade da Pedra em relação à internet, estando todo o segmento satelital na mão da iniciativa privada? Eu estou colocando isso não é para ofender, é para desafiar mesmo. Eu acho que o governo tem responsabilidades, inclusive de instigar a iniciativa privada a ser mais competitiva. E eu acho que o governo precisa entrar nesse segmento e acredito que talvez a volta da Telebrás a esse segmento possa ser uma boa iniciativa. Eu, sinceramente, acho que a parte de infraestrutura, se o Brasil não tem um satélite até o presente momento, se esses 36 satélites à disposição estão todos sob o comando da iniciativa privada, eu acho que o Brasil tem que pensar na hipótese também de pôr satélite à disposição. Até porque os custos do investimento são muito elevados, e a gente já viu aqui que é um investimento de altíssimo risco. E cabe ao governo olhar para o papel social, com muito mais iniciativa própria de buscar os recursos, né, com menos intermediação, né, porque nós vivemos, eu vi na reportagem da Veja dessa semana, tinha um artigo muito interessante, que nós vivemos a sociedade da desintermediação, né? Agora todo mundo está buscando resolver seus próprios problemas, sem precisar de agência de viagem, sem precisar de professor para buscar um dado histórico, vai na internet e consegue fazer suas pesquisas, sem precisar de uma editora para ter acesso a um livro. Então, a gente precisa ter consciência disso para falar, se o Brasil quer ser respeitado como uma grande potência, ele tem que investir fortemente na educação. E, para investir fortemente na educação, ele não pode ignorar a necessidade de todo cidadão brasileiro ter acesso à internet de altíssima velocidade para poder ter acesso ao conhecimento que está disponível para toda a humanidade, e nós temos a obrigação de garantir isso a todo cidadão brasileiro. Então, esse mandato está à disposição para a gente superar esse desafio, para construir essa equação perfeita, para garantir que o segmento de satélite seja absolutamente superavitário e lucrativo e possa garantir acesso a todos para a gente ir superando essas dificuldades que a gente enfrenta. Muito obrigado. Obrigado, senador. Eu abro agora aqui a possibilidade para os presentes para dirigirem perguntas aqui, aos membros da mesa e puxa vida, está super bem esclarecido tudo. Todo mundo contemplado. Todo mundo contemplado. Então eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer que a Abrasat, ela elaborou uma mensagem, tanto para a sociedade quanto para o governo. E eu pediria ao presidente da Abrasat, Manuel Almeida, que ou lesse isso, ou depois ficaria à disposição de vocês para a distribuição. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria que você, por favor, pusesse a última lâmina na apresentação, por favor. Agradeço, Rubens, e na verdade,
aproveitando a fala do senador Diniz, é o seguinte, é verdade, eu acredito que competição é boa. É bom, havendo competição está tudo bem, não importa se é governo, não importa se é iniciativa privada, o importante é que haja competição. O setor privado já demonstrou, por todos os meios e modos, e aí, que está investindo maciçamente, está investindo em satélites e buscando atender. Agora, competição, não temos problema com competição, e, pelo contrário, a gente entende como sendo saudável. Então, se é governo, se vem satélite da Telebrás, vamos competir. Acho que eu estou falando um pouco alto. E a questão também, outra questão também que foi levantada, que o Rafael usou a palavra distorção, eu poderia usar talvez isonomia, né? Aquela questão de isonomia das taxas Fistel. A gente, no momento, o nosso meio não pode ser prejudicado por taxas mais altas que outros meios que prestam o mesmo serviço. Foi dito aqui, a questão da taxa do TFI e TFS para a DSL é nenhuma. Para o satélite, pode ser chegar até R$200. Para o celular, é R$26. Por 3G ou 4G. Essa é outra questão também importante que tem que ser tratada na questão da isonomia em relação do satélite para outros meios, né? E, para terminar, eu tenho um pequeno resumo aqui, que eu preciso da ajuda da cola da apresentação para ler todo ele, só que a gente tratou aqui. Quer dizer, a questão dos impostos sobre equipamentos, talvez seja melhor isso aqui mesmo. A questão um resumo que foi dito aqui, né? A questão do custo do Brasil, imposto sobre equipamentos, imposto sobre serviços, e a nossa complexidade tributária. E aí até talvez, eu não sei quanto significa o ICMS, por exemplo, de conta de comunicação no estado do Acre, mas talvez pareça um esforço de algum estado tomar iniciativa de reduzir e ver o resultado. Porque, eu me lembro bem, estava conversando com o Carlos Hertz aqui, a gente, quando a comunicação, e a demanda talvez tenha colocado uma séria satisfação lá no Acre por causa da demanda, porque no momento que você cria uma oferta, existe uma demanda silenciosa. Depois que recebe, que tem o serviço, aquela vai embora. A gente, no início da antiga Embratel, a gente implantava a estação SCPC-FM com 12 canais. A gente saía de lá, no mês seguinte e voltava, que tinha que instalar mais 24. Porque é aquela demanda. Fomos a Barcelos, tinha um banco de estado do Amazonas esperando a estação satélite começar a ser implantada para que pudesse começar a operação do banco. E depois a gente implantava aqueles 12 canaizinhos que o planejamento dizia que ia atender completamente a demanda das comunicações do município, voltava lá no mês seguinte a botar mais 12, mais 24 canais. A gente lembra disso de vida pessoal, né? Então, nesse sentido que eu acho que todo esforço para a gente, na redução da carga tributária, na redução das taxas de fiscalização, e toda além de questões também de espectro que não estão aqui na discussão no momento, eu acho que vai ajudar ao desenvolvimento da comunicação satélite e levar para todos os lugares. E só para terminar, rural realmente, evidentemente, não tenho dúvida que a Amazônia é uma região que tem que ser entendida, mas o rural não significa só a Amazônia. O rural pode estar aqui no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, a poucos metros, áreas que não são atendidas e estando perto de grandes centros. Eu agradeço a todos mais uma vez, eu quis ser rápido para terminar na hora, e muito obrigado mais uma vez. Na carta, eu não sei se cabe ler toda a carta aqui, porque não quero tomar todo o tempo, mas basicamente, algumas palavras que eu queria destacar, né? No Brasil, em muitos municípios, considerando a extensão territorial, dificuldade de acesso e baixa concentração populacional, em complementaridade a outras tecnologias, o emprego de satélites é a única solução viável para incentivar a disseminação de banda larga em todo o país, principalmente nas áreas rurais. Isso mais ou menos foi dito aqui e é uma constatação, né? E depois a gente fala do Plano Nacional de Banda Larga, que já foi dito aqui. Depois eu queria ler mais um parágrafo importante, que é: na oportunidade, o setor mostrou estar consciente de sua importância para o país e plenamente apto e disposto a continuar investindo permanentemente nas telecomunicações brasileiras. Sua contribuição, a do setor, é fundamental para a consolidação da oferta de banda larga do Brasil, esteja o cidadão nas zonas urbanas ou nas áreas mais longínquas do país, no extremo norte ou no extremo oeste. E esse setor tem pleno e profundo entendimento disso. E depois, nosso pleito, né, que seria a regulamentação, a continuação da regulamentação da Lei 12.715, que resultou daquela medida provisória, e também a busca de adequação dos valores do FITEL, porque eu me referi ao tratamento isonômico do serviço satélite com outros meios.
Eu acreditaria que é um desafio para a discussão também de colaboração e trabalho junto aos governos estaduais para a gente trabalhar um pouquinho para a redução do ICMS. O ICMS das comunicações ninguém larga porque é muita receita para o Estado, mas é realmente muito pesado. Eu acho que uma redução, talvez num projeto piloto com algum Estado, não sei, alguma ideia que a gente possa fazer para mostrar, vendo, baixou o preço, mas não baixou a receita, porque a demanda aumentou significativamente por causa do baixo preço. Eu agradeço a todos mais uma vez. Obrigado. Portanto, damos por encerrada a sessão e é isso, até a próxima Telebrasil, próximo painel. Espero que tenha um sucesso desse.